Milionário desafia a polícia corrupta e revela um segredo que transforma tudo em 10 minutos. Ricardo sempre foi o cara, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Ele encantava a todos com seu sorriso aberto e charme inegável. Mas quem diria que por trás daquela fachada de sucesso havia um segredo tão sombrio? A cidade de São Miguel dos Campos era um lugar marcado pela corrupção e opressão policial. As ruas, uma mistura de cores vibrantes e sombras profundas, tinham histórias para contar. E Ricardo, mesmo com toda a riqueza, não estava a salvo. Uma noite, enquanto saía de um evento beneficente, algo hediondo aconteceu. A equipe de policiais mais temidos da cidade, conhecidos por extorquir empresários e oprimirem os cidadãos, interceptou Ricardo. Eles cercaram seu carro, com suas fardas brilhantes e olhares ameaçadores. "Saia do veículo, milionário!" gritou um dos policiais, um homem de olhos frios e um sorriso que mais parecia uma ameaça. O coração de Ricardo disparou. Ele sabia que esses homens não brincavam. "O que vocês querem?" perguntou, mantendo a voz firme, apesar do frio na barriga. A conversa logo se tornou uma discussão acalorada. As vozes ecoavam pela calçada, e a atmosfera ficou tensa como uma corda prestes a se romper. Os policiais tentavam intimidá-lo, insinuando que ele deveria contribuir para que suas investigações não o atingissem. Foi então, em um momento de desespero, que Ricardo se viu empurrado contra a parede. Uma luz ofuscante de um dos veículos iluminou seu rosto como um holofote de espetáculo. Ele sem querer soltou o segredo que vinha atormentando sua família há gerações. "Fortuna da minha família veio de um crime monstruoso", disse, as palavras escapando com um sussurro desesperado. A revelação pairou no ar, pesada e pulsante. A adrenalina tomou conta. Os policiais, em um misto de surpresa e ganância, trocaram olhares significativos, como se a situação se tornasse um jogo de xadrez no qual cada movimento poderia mudar o destino deles. Com apenas 10 minutos para corrigir sua gafe, Ricardo sentiu o nó na garganta apertar. Ele sabia que expor seu passado poderia desmantelar a estrutura de poder que o coagia. Mas o que isso custaria? Sua carreira? Sua vida? Enquanto o tempo corria, um dos policiais, um gigante com cara de poucos amigos, se adiantou. "Você vai se calar ou sua história vai acabar aqui mesmo." O rosto de Ricardo estava marcado pelo medo, mas também pela determinação. Ele olhou ao redor, vendo as sombras dos prédios altos, sentindo o peso da história que sua família carregava. Era um jogo mortal. A perspectiva de justiça contra o reflexo do próprio egoísmo pulsava em seu peito. Ele precisava decidir se estava disposto a sacrificar tudo em busca da verdade. A tensão era palpável, e o silêncio na rua só era interrompido pelo som distante da sirene de um carro. Ele sabia que cada segundo contava. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ricardo estava paralisado, a voz do policial ecoando em sua mente. O pânico se espalhou por seu corpo, mas também uma faísca de coragem surgia. Ele sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse formar um plano, um barulho estrondoso cortou o ar. Um tiro. O som reverberou nas paredes da rua e o mundo pareceu desacelerar.
Os policiais sacaram as armas e a tensão se transformou em caos. Um grito agudo cortou a noite. Ele virou a cabeça rapidamente e viu uma figura feminina na esquina, olhos arregalados e lábios tremendo. Era Luísa, sua irmã, que estava voltando da casa de uma amiga. O coração de Ricardo disparou novamente. "Luísa, não!" ele gritou. Nesse instante, tudo mudou. O policial que estava à sua frente disparou uma vez mais, mas para o choque de todos, o tiro não acertou Luísa. Em vez disso, colidiu com um enorme painel publicitário atrás dela, que desabou como o teto de um palácio de cartas. Um fragmento de metal atingiu o chão perto de Ricardo, e a poeira subiu como um espectro. No meio do barulho e da confusão, Luísa surgiu com um olhar determinado. "Ele é inocente! O que você está fazendo?" Ela gritou com uma voz que tinha autoridade e desespero. O policial a ignorou. Os outros estavam tão atordoados quanto. O que ele não sabia era que Luísa também carregava segredos profundos que a família mantinha escondidos por gerações. Ricardo viu uma mudança. Os policiais começaram a hesitar. A palavra inocente ecoou retumbante dentro deles. Mas como Luísa sabia? O que mais ela escondia? À medida que a poeira assentava, Ricardo pôde ver as expressões de dúvida e desconfiança nos rostos dos policiais. Ele percebeu que essa era a sua chance. Eu vou contar a verdade!" Ricardo berrou. Todo seu medo se transformou em uma onda de determinação. Você não sabe quem você realmente está confrontando. O que ninguém viu, porém, era que em um canto da rua, um homem encapuzado assistia tudo. Ele não era um policial, mas fazia parte de uma organização clandestina com os quais Ricardo tinha laços. Laços que ele pensava que estavam enterrados para sempre. A expressão no rosto do homem era de satisfação. Ele conhecia o segredo. A fortuna da família de Ricardo não vinha só de crimes do passado, mas de um presente corrupto também. O homem encapuzado puxou um celular e começou a digitar freneticamente, talvez reportando a situação. A cena virou uma verdadeira montanha-russa, sem saber que a pressão se intensificava de todos os lados. Ricardo e Luísa ouviram um barulho de motor, e uma van preta apareceu ao longe. As luzes da van piscavam ameaçadoramente. "Filhos da mãe!" um dos policiais gritou. Agora eles pareciam mais nervosos. Nesse momento, tudo girou em torno de Ricardo. Ele olhou para sua irmã, percebendo que ela também carregava um peso no olhar, como se soubesse mais do que deveria. A adrenalina pulsava em suas veias, e ele fez uma escolha. "Vamos acabar com isso agora!" ele gritou, seus olhos passando de Luísa para os policiais. A noite sombria agora era um estopim. Um movimento rápido. A van se aproximou e as portas se abriram. Pessoas em roupas pretas saltaram. Ouvindo os gritos e vendo as armas, eles não hesitaram. O panorama se transformava em combate. O caos se desenrolava, enquanto o homem encapuzado observava. Ele sabia que a história não era o que parecia. E no meio disso tudo, a verdadeira convulsão foi revelada. Ricardo e Luísa, unidos por sangue, estavam prestes a enfrentar um passado que decidira retornar com força total. O segredo da sua família era um labirinto, e cada resposta poderia levá-los a uma queda ainda mais profunda. O que realmente havia por trás daquela fortuna? O que mais eles iam descobrir? O que estava a caminho poderia mudar tudo. Ricardo e Luísa estavam paralisados no meio do caos. Os gritos se misturavam ao barulho ensurdecedor da van que se aproximava. Os policiais estavam nervosos, com os rostos tensos e armas em punho. E dentro daquela confusão,
A adrenalina percorria as veias de Ricardo enquanto ele tomava uma decisão. "Vamos acabar com isso agora!" ele gritou novamente, sua voz rasgando o ar. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. A porta da van se abriu com um estrondo e uma figura alta, de capuz, saiu. Com movimentos rápidos, ela se posicionou entre os policiais e os irmãos. Ricardo ficou chocado. Aquela figura era Daniel, um antigo amigo de família. Alguém que ele achava estar perdido em um passado distante. Um passado marcado por traições e segredos. O olhar de Daniel estava fixo nos policiais, com uma confiança que Ricardo não entendia. "Saiam do caminho!" gritou Daniel, a voz ecoando como um trovão. Pela rua. As palavras dele foram como um comando. Os policiais hesitaram, confusos. "Você não sabe com quem está lidando." Um deles retrucou, mas a frieza no olhar de Daniel o fez reconsiderar. Ricardo sentiu um nó na garganta. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. O passado começou a despontar. Lembranças de uma amizade bandida e de um segredo que quase destruiu suas vidas. Daniel sorriu de um jeito que não chegava nem perto da amizade que eles uma vez compartilharam. "Eu estou aqui para resolver o que vocês começaram." Mas em meio à tensão, mais surpresas estavam à espreita. Uma mulher saiu da van, com um olhar decidido e uma expressão que fez o coração de Ricardo parar. Era Lúcia, sua mãe. Ele não a via há anos. Pensou que estivesse longe ou de férias em uma praia qualquer. Mas ali estava ela, revelando a verdade que a família tinha escondido. "Vocês dois não têm ideia do que está acontecendo." Lúcia gritou, a voz carregada de emoção. "A verdade não é o que vocês pensam. O segredo da nossa fortuna está muito mais perto de vocês do que imaginam." As palavras dela caíram como uma bomba. O silêncio tomou conta do lugar. Os policiais, ainda alertas, trocavam olhares nervosos. Ricardo sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer?" Ele precisava de respostas. Não podia mais viver na incerteza. Luísa, ao seu lado, estava paralisada, a cor sumindo de seu rosto. "Tudo o que vocês conhecem é uma mentira", continuou Lúcia, com lágrimas nos olhos. "Daniel não está aqui por acaso. Ele sempre soube a verdade sobre a nossa família e decidiu agir. A fortuna que nós temos veio de um crime, sim, mas não apenas do passado. Está acontecendo algo muito maior agora, e precisamos de vocês a nosso lado." A revelação a deixou vulnerável. Daniel olhou para Lúcia, com uma mistura de coragem e dor. "Precisamos confrontar os verdadeiros responsáveis. A máfia que controla tudo isso. Eles estão de olho em vocês e em tudo que construíram." Ricardo mal conseguia processar tudo isso. A ideia de que a trama de corrupção e crime envolvia sua mãe, um segundo crime emergindo do primeiro, o balançou. "Você está dizendo que tudo isso é parte de um plano maior? Que a nossa família está no centro disso?" Mais gritos ecoaram à distância e a tensão voltou a subir. Os policiais pareciam reverberar entre o medo e a autoridade, sem saber como lidar com aquela nova dinâmica. O olhar de Daniel, tão decidido, agora começava a balançar, como se a carga do que sabia estivesse pesando. E ali, no calor do momento, enquanto os dois mundos colidiam na rua, Ricardo percebeu que o jogo havia mudado novamente. "A nossa família? O que mais você esconde, mãe?" perguntou, a ansiedade pulsando em cada palavra. Mas a resposta nunca chegou. Um estrondo repentino irrompeu, e então uma série de tiros dispararam, iluminando a noite com o brilho dos fogos de artifício do desespero. E entre tudo isso, uma pessoa,
Um novo jogador. Estava observando tudo de longe, rindo das peças sendo movidas. Um crime escondido às sombras. Um riso que poderia muito bem ser a prévia de um colapso irreversível na vida de Ricardo e Luísa. O que mais estava por vir? Como eles iriam sobreviver a isso? O segredo da família agora não era apenas uma questão de herança, era uma luta pela vida. E a resposta para suas perguntas ainda pairava no ar, como uma tempestade prestes a se abater. Ricardo e Luísa estavam paralisados no meio do caos. Os gritos se misturavam ao barulho ensurdecedor da van que se aproximava. Os policiais estavam nervosos, com os rostos tensos e armas em punho. E dentro daquela confusão, a adrenalina pulsava nas veias de Ricardo, enquanto ele tomava uma decisão. "Vamos acabar com isso agora!" Ele gritou novamente, sua voz cortando o ar. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. A porta da van se abriu com um estrondo, e uma figura alta, de capuz, saiu. Com movimentos ágeis, ela se posicionou entre os policiais e os irmãos. Ricardo ficou em choque. Aquela figura era Daniel, um amigo de infância, alguém que ele achava ter se perdido em um passado distante, marcado por traições e segredos. O olhar de Daniel estava fixo nos policiais, com uma confiança que Ricardo não entendia. "Saiam do caminho!" gritou Daniel, a voz ecoando como trovão pela rua. As palavras dele tiveram um efeito. Os policiais hesitaram, confundidos. "Você não sabe com quem está lidando?" Um deles retrucou, mas a frieza no olhar de Daniel o fez reconsiderar. Ricardo sentiu um nó na garganta. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando entender a situação. Lembranças de uma amizade dilacerada começaram a voltar. Daniel sorriu de um jeito que não se parecia nada com a camaradagem de antes. "Estou aqui para resolver o que vocês começaram." Em meio à tensão, mais surpresas estavam a caminho. Uma mulher saiu da van, com um olhar decidido. Era Lúcia, sua mãe. Ele não a via há anos, pensou que estivesse longe, de férias. Mas ali estava ela, revelando a verdade que a família manteve escondida. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo", Lúcia gritou, a voz carregada de emoção. "A verdade não é o que vocês pensam. O segredo da nossa fortuna está muito mais perto de vocês do que imaginam." O silêncio tomou conta do lugar, um silêncio pesado que parecia gritar. Os policiais trocavam olhares nervosos. Ricardo sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer?" Ele precisava de respostas. Luísa, ao seu lado, estava paralisada, a cor sumindo de seu rosto. "Tudo o que conhecem é uma mentira", continuou Lúcia, com lágrimas nos olhos. "Daniel sempre soube a verdade sobre a nossa família e decidiu agir. A fortuna que temos veio de um crime, sim, mas não só do passado. Está acontecendo algo muito maior agora, e precisamos de vocês ao nosso lado." Ricardo mal conseguia processar tudo. A ideia de que a trama de corrupção e crime envolvia sua mãe, um segundo crime surgindo do primeiro, o balançou. "Você está dizendo que tudo isso é parte de um plano maior?" Mais gritos ecoaram à distância, e a tensão aumentou. Os policiais pareciam estar entre o medo e a autoridade, sem saber como lidar com aquela nova situação. O olhar de Daniel, antes decidido, agora estava começando a vacilar. E ali, no calor do momento, quando dois mundos colidiam, uma sombra surgiu atrás de Lúcia. Ricardo virou-se e deu de cara com um homem que não esperava ver. Era Gustavo, um amigo de longa data, que sempre aparecia em momentos críticos. Mas agora parecia diferente, mais sombrio. "É hora de você saber a verdade, Ricardo", Gustavo disse, sua voz baixa, mas cortante. "Sua mãe não está aqui por acaso. Há muito tempo fizemos um pacto. E as consequências desse pacto estão prestes a se revelar."
Aquelas palavras caíram como uma bomba. O silêncio se desfez em gritos e o caos começou a se espalhar. Do que você está falando? Ricardo perguntou, sentindo a terra sob seus pés desmoronar. E antes que Gustavo pudesse responder, um estampido ecoou pela rua. O tempo desacelerou. Um tiro disparado. A cena se desfez em gritos e correria. O rosto de Luísa se contorceu em horror, e o impacto do som fez com que todos ficassem paralisados. Ricardo olhou desesperado para sua mãe, então para Luísa, e depois para Daniel. Ele percebeu que todos ali estavam envolvidos em uma teia de mentiras e relações tortuosas. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou. O ambiente explodiu em pânico. O caos se alastrou, enquanto o homem encapuzado que observava de longe finalmente se revelava, tirando o capuz e revelando um sorriso maligno. Sua presença era uma ficha que caía. Ele não era um estranho, mas um membro da família. Alguém que havia se infiltrado bem debaixo de seu nariz. O choque o atingiu em cheio. A traição estava muito mais próxima do que imaginava. O que você fez? Ricardo ficou paralisado, enquanto tudo começava a desmoronar. Segredos devastadores, alianças quebradas e uma verdade que poderia destruir tudo. A vida de Ricardo e Luísa nunca mais seria a mesma. E enquanto o caos se desenrolava, uma nova questão surgia. Quem realmente eram? O que mais estavam escondendo? O que mais estava por vir? O futuro pairava como uma sombra ameaçadora, aguardando para desabar sobre eles. Ricardo e Luísa estavam paralisados, no meio do caos. Os gritos se misturavam ao som frenético da van que se aproximava. Os policiais estavam tensos, com as armas em punho, prontos para qualquer movimento. E, em meio a essa confusão, o coração de Ricardo pulsava rapidamente, enquanto ele tentava entender a cena à sua frente. "Vamos acabar com isso agora!" ele gritou. Mas a voz dele mal havia ecoado quando algo inesperado aconteceu. A porta da van se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada saltou, posicionando-se entre os policiais e os irmãos. Ricardo ficou em choque. Era Daniel, um amigo da juventude, alguém que ele achava ter se afastado por causa das confusões familiares. O olhar de Daniel estava focado nos policiais, irradiando uma coragem que Ricardo nunca tinha visto. "Saiam do meu caminho!" gritou Daniel, sua voz cortando o ar como uma faca. Os policiais hesitaram. "Você não sabe em quem está metendo a mão", um deles retrucou. Mas a frieza no olhar de Daniel fez o policial recuar. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" perguntou Ricardo, sua mente confusa enquanto tentava unir as peças. A amizade que tinha com Daniel estava envolta em lembranças nebulosas. Daniel sorriu de uma forma que parecia estranha. "Eu estou aqui para lidar com isso de uma vez por todas." Então, uma mulher saiu da van. A respiração de Ricardo parou. Era Lúcia, a mãe. Ele não a via há anos. Achava que estava longe, mas ali estava ela, revelando verdades enterradas. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo", Lúcia gritou, a voz desesperada. "A verdade não é o que parece. O segredo da nossa fortuna é muito mais próximo do que imaginam." O silêncio pesou na rua. Os policiais trocaram olhares de confusão. "O que você quer dizer?" Ricardo inquiriu, desesperado por respostas. Luísa, ao lado dele, estava em choque, a cor sumindo de seu rosto. "Tudo que conhecem é uma farsa", continuou Lúcia com lágrimas, começando a escorregar. "Daniel sempre teve a chave para a verdade sobre nós e decidiu agir. O que temos é fruto de um crime, mas o presente é ainda mais sombrio. Eles estão vindo buscar o que é deles e precisamos nos unir." Ricardo mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. A ideia de um crime no passado,
combinado a algo icônico do presente, o balançou. Você está dizendo que tudo isso é parte de um plano maior? Em meio à tensão, Gustavo, um antigo amigo, apareceu atrás de Lúcia. Ele nunca teve um papel claro na vida de Ricardo e tudo apenas se tornava mais confuso. É hora de você saber a verdade, Ricardo. Sua voz baixa, cortante. Sua mãe não está aqui por acaso. Há muito tempo fizemos um pacto, e as consequências desse pacto se revelarão. Aquelas palavras caíram como uma bomba, paralisando todos. Do que você está falando? Ricardo perguntou, seu coração acelerando. E antes que Gustavo pudesse responder, um estampido ecoou, e tudo ficou em câmera lenta. Um tiro. O som rasgou a noite. O pânico se espalhou rapidamente. Luísa gritou, e tudo parecia um filme em que cada momento se estendia absurdamente. O rosto de Daniel ficou pálido de súbito. Abaixe-se! Ele gritou. E entre o caos, alguém emergiu das sombras. O homem encapuzado que tinha observado de longe, agora estava ali, revelando um sorriso maligno. Ele não era um estranho, mas alguém muito mais próximo da família do que eles poderiam imaginar. Oh! Que você fez? Ricardo ficou paralisado, o mundo à sua volta desmoronando. O choque tomou conta e os rostos conhecidos agora eram metamorfoses distorcidas. A traição era aterrorizante. Eu fiz o que precisava ser feito, o homem disse rindo, e a verdade que repercutiu fez o coração de Ricardo doer. Segredos devastadores e alianças quebradas estavam se despedaçando diante dele. Num instante, ele percebeu que o que estava em jogo não era só a vida deles, mas uma rede de mentiras que poderia devorar tudo. O que mais estava escondido? Quem estava realmente no controle? O futuro deles parecia sombrio e incerto, com um abismo pronto para engoli-los. E enquanto a confusão continuava, uma pergunta inquietante ecoava na mente de Ricardo. Até onde eles iriam? Para proteger suas vidas e suas verdades. Ricardo e Luísa estavam paralisados no meio do caos. Os gritos se misturavam ao som frenético da van que se aproximava. Os policiais estavam tensos, com as armas em punho, prontos para qualquer movimento. E em meio a essa confusão, o coração de Ricardo pulsava rapidamente, enquanto ele tentava entender a cena à sua frente. Vamos acabar com isso agora! Ele gritou, mas a sua voz mal havia ecoado quando algo inesperado aconteceu. A porta da van se abriu com um estrondo e uma figura encapuzada saltou, posicionando-se entre os policiais e os irmãos. Ricardo ficou em choque. Era Daniel, um amigo da juventude, alguém que ele achava ter se afastado por causa das confusões familiares. O olhar de Daniel estava focado nos policiais, irradiando uma coragem que Ricardo nunca tinha visto. Saiam do meu caminho, gritou Daniel, sua voz cortando o ar como uma faca. Os policiais hesitaram, mas um deles retrocou. Você não sabe em quem está metendo a mão. Contudo, a frieza no olhar de Daniel fez com que o policial recuasse. Daniel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, sua mente confusa enquanto tentava unir as peças. A amizade que tinha com Daniel estava envolta em lembranças nebulosas. Daniel sorriu de uma forma que parecia estranha. Estou aqui para lidar com isso de uma vez por todas. Então, uma mulher saiu da van. A respiração de Ricardo parou. Era Lúcia, a mãe. Ele não a via havia anos. Achava que ela estava longe, mas ali estava ela, revelando verdades enterradas. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, Lúcia gritou, a voz desesperada. A verdade não é o que parece. O segredo da nossa fortuna é muito mais próximo do que imaginam. Um silêncio pesado caiu sobre a rua. Os policiais trocaram olhares confusos. O que você quer dizer? Ricardo inquiriu, desesperado por respostas. Luísa, ao lado dele, estava em choque, a cor sumindo de seu rosto. Tudo o que conhecem é uma farsa, continuou Lúcia, com lágrimas escorregando.
Daniel sempre teve a chave para a verdade e decidiu agir. O que temos é fruto de um crime, mas o presente é ainda mais sombrio. Eles estão vindo buscar o que é deles e precisamos de vocês ao nosso lado. Antes que fosse possível compreender a gravidade da situação, Gustavo, um antigo amigo, apareceu atrás de Lúcia. Ele nunca teve um papel claro na vida de Ricardo, e tudo se tornava mais confuso. É hora de você saber a verdade, Ricardo. Sua voz baixa, cortante. Sua mãe não está aqui por acaso. Há muito tempo fizemos um pacto, e as consequências desse pacto se revelarão. As palavras dele caíram como uma bomba. Do que você está falando? Ricardo perguntou, o coração acelerando. Então, antes que Gustavo pudesse explicar, um estampido ecoou na noite. Um tiro. O som rasgou a tranquilidade como um estampido ensurdecedor. Luísa gritou, e tudo parecia um filme em que cada momento se estendia absurdamente. O rosto de Daniel ficou pálido. Abaixem-se, ele gritou, de olhos arregalados. Segundo se estirava, como se o tempo estivesse se divertindo em torturar a todos. E entre o caos, alguém emergiu das sombras. O homem encapuzado que havia observado de longe agora estava ali. Ele se virou, tirou o capuz e revelou um sorriso familiar. Ricardo arregalou os olhos. Não pode ser. Sim, sou eu. O homem disse com um sorriso malicioso. Era Jonas, seu pai, que todos acreditavam estar morto há anos. O choque o atingiu como um soco no estômago. Vocês não tinham ideia do que estavam lidando. A fortuna, a corrupção, tudo isso foi parte do meu plano. As palavras dele ecoaram, fazendo o chão parecer que desmoronava sob os pés. De todos, a traição estava mais próxima do que eles poderiam imaginar. Como você pôde fazer isso? Ricardo perguntou, a voz trêmula, sem acreditar no que estava acontecendo. Você nos abandonou. Jonas apenas riu, mas havia um olhar sombrio em seu rosto. Eu fiz o que precisava ser feito. O que mais você acha que sua família esconde? O pânico se espalhou rapidamente. Os policiais estavam em choque. Muitos deles hesitavam. Ninguém sabia o que fazer. Luísa ficou em estado de choque, o rosto branco como a neve. E enquanto tudo desmoronava ao redor deles, a pergunta pulava na mente de Ricardo. Até onde a família dele estava disposta a ir para proteger seus segredos? E a verdade, qual era mesmo? Enquanto o caos se desenrolava, um pensamento perverso atravessou sua mente. A guerra havia começado, e eles eram peões nessa partida mortal. O futuro deles parecia sombrio e incerto, um abismo pronto para engoli-los. E no coração daquela tempestade, uma nova questão surgiu. Quem realmente eram, quando tudo o que conheciam era uma mentira? Ricardo e Luísa estavam paralisados no meio do caos. Os gritos se misturavam ao som ensurdecedor da van que se aproximava. Os policiais, nervosos, mantinham as armas em punho, prontos para qualquer movimento. E em meio àquela confusão, o coração de Ricardo batia acelerado, enquanto tentava entender a cena diante dele. Vamos acabar com isso agora, ele gritou, mas sua voz mal havia ecoado quando a porta da van se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada saltou, posicionando-se entre os policiais e os irmãos. Ricardo ficou em choque. Era Daniel, um amigo da juventude, alguém que ele pensava ter se perdido em meio a toda a confusão familiar. O olhar de Daniel estava fixo nos policiais, irradiando uma coragem incomum. Saiam do meu caminho, gritou Daniel, sua voz intensa. Os policiais hesitaram. Você não sabe em quem está metendo a mão? Um deles retrucou. Mas a frieza no olhar de Daniel fez o policial reconsiderar. Daniel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, agora mais confuso do que nunca.
A amizade que tinham estava envolta em memórias nebulosas. Daniel sorriu de um jeito inquietante. Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. Então, a próxima pessoa a sair da van fez o coração de Ricardo parar. Era Lúcia, sua mãe. Ele não a via há anos. Pensava que estivesse longe de férias. Mas ali estava ela, revelando verdades que ele nunca imaginou. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, Lúcia gritou, com um desespero palpável na voz. A verdade não é o que parece. O segredo da nossa fortuna é muito mais próximo do que imaginam. Um silêncio pesado caiu sobre a rua. Os policiais trocaram olhares confusos. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, desesperado por respostas. Luísa estava em choque, a palidez dominando seu rosto. Tudo o que conhecem é uma farsa, continuou Lúcia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel sempre teve a chave para a verdade e decidiu agir. O que temos é fruto de um crime, mas o presente é ainda mais sombrio. Eles estão vindo buscar o que é deles, e precisamos nos unir. Antes que o pânico se dissipasse, Gustavo, um antigo parceiro, apareceu atrás de Lúcia. Ele nunca teve um papel claro na vida de Ricardo, e tudo apenas se tornava mais confuso. É hora de você saber a verdade, Ricardo, disse ele, a voz baixa e cortante. Sua mãe não está aqui por acaso. Há muito tempo fizemos um pacto. E as consequências desse pacto estão por vir. As palavras dele caíram como uma bomba. Do que o som cortou a noite como uma faca. Luísa gritou. Tudo ficou em câmera lenta. O cabelo de Ricardo se arrepiou quando Daniel gritou. Abaixem-se! O ambiente parecia um filme de ação, com um som ensurdecedor ressoando pela rua. Então, entre a confusão, uma sombra familiar se destacou. O homem encapuzado que eles tinham notado antes finalmente se revelou. Ricardo reconheceu rapidamente o sorriso maligno. Era Jonas, seu pai. O choque a atingiu como um soco. Não pode ser. Sim, sou eu, Jonas disse, com um sorriso que não prometia nada de bom. Vocês não tinham ideia do que estavam enfrentando. A fortuna, a corrupção, tudo isso é parte do meu plano. As palavras dele ecoaram, fazendo com que tudo ao redor parecesse desmoronar. Como você pôde fazer isso? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Você nos abandonou. Jonas apenas riu, mas o olhar sombriamente premeditado dele fez o coração de Ricardo gelar. Eu fiz o que precisava ser feito. O que mais você acha que sua família esconde? O caos se intensificou. Os policiais estavam em choque. Muitos hesitavam, sem saber como lidar com aquela cena horrenda. Luísa ficou em estado de pânico, o rosto lívido. Enquanto tudo parecia desmoronar, uma nova pergunta surgiu. Até onde sua família estava disposta a ir para proteger seus segredos? O futuro deles parecia amedrontador. E a dúvida pairava no ar. Quem eram realmente quando tudo o que conheciam era uma mentira? E quando uma série de tiros ecoou, iluminando a noite com flashes. De emergência, o mundo de Ricardo virou completamente. Ele percebeu que talvez sua mãe não fosse a heroína que ele imaginou. O que mais ela escondia? Para onde essa verdade os levaria? Com a fumaça se espalhando, cada segundo que passava se tornava um desafio mais rico e perigoso. Antes que pudesse se recompor, uma luz passou cortando a escuridão. Uma sirene. Mais problemas estavam a caminho. Agora, mais do que nunca. A sobrevivência da sua família parecia distante e incerta. E no fundo da sua mente, mantinham as armas em punho, prontos para qualquer movimento. E em meio àquela confusão, o coração de Ricardo batia acelerado, enquanto tentava entender a cena diante dele.
Vamos acabar com isso agora! Ele gritou, mas sua voz mal havia ecoado quando a porta da van se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada saltou, posicionando-se entre os policiais e os irmãos. Ricardo ficou em choque. Era Daniel, um amigo da juventude, alguém que ele pensava ter se perdido em meio a toda a confusão familiar. O olhar de Daniel estava fixo nos policiais, irradiando uma coragem incomum. "Saiam do meu caminho!" gritou Daniel, sua voz intensa. Os policiais hesitaram. "Você não sabe em quem está metendo a mão", um deles retrucou, mas a frieza no olhar de Daniel fez o policial reconsiderar. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" perguntou Ricardo, agora mais confuso do que nunca. A amizade que tinham estava envolta em memórias nebulosas. Daniel sorriu de um jeito inquietante. "Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas." Então, a próxima pessoa a sair da van fez o coração de Ricardo parar. Era Lúcia, sua mãe. Ele não a via há anos, pensava que estivesse longe de férias. Mas ali estava ela, revelando verdades que ele nunca imaginou. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo", Lúcia gritou, com um desespero palpável na voz. "A verdade não é o que parece. O segredo da nossa fortuna é muito mais próximo do que imaginam." Um silêncio pesado caiu sobre a rua. Os policiais trocaram olhares confusos. "O que você quer dizer?" Ricardo perguntou, desesperado por respostas. Luísa estava em choque, a palidez dominando seu rosto. "Tudo o que conhecem é uma farsa", continuou Lúcia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel sempre teve a chave para a verdade e decidiu agir. "O que temos é fruto de um crime, mas o presente é ainda mais sombrio. Eles estão vindo buscar o que é deles, e precisamos nos unir." Antes que o pânico se dissipasse, Gustavo, um antigo parceiro, apareceu atrás de Lúcia. Ele nunca teve um papel claro na vida de Ricardo, e tudo apenas se tornava mais confuso. "É hora de você saber a verdade, Ricardo", disse ele, a voz baixa e cortante. "Sua mãe não está aqui por acaso. Há muito tempo fizemos um pacto, e as consequências desse pacto estão por vir." As palavras caíram como uma bomba. "Do que você está falando?" Ricardo indagou, sentindo o coração acelerar. Então, antes que Gustavo pudesse explicar, um estampido ecoou. Um tiro. O som cortou a noite como uma faca. Luísa gritou. Tudo ficou em câmera lenta. O cabelo de Ricardo se arrepiou quando Daniel gritou: "Abaixem-se!" O ambiente parecia um filme de ação, com o som ensurdecedor ressoando pela rua. Então, entre a confusão, uma sombra familiar se destacou. O homem encapuzado que eles tinham notado antes finalmente se revelou. Ricardo reconheceu rapidamente o sorriso maligno. Era Jonas, seu pai. O choque o atingiu como um soco. "Não pode ser." "Sim, sou eu", Jonas disse, com um sorriso que não prometia nada de bom. "Vocês não tinham ideia do que estavam enfrentando. A fortuna, a corrupção, tudo isso é parte do meu plano." As palavras dele ecoaram, fazendo com que tudo ao redor parecesse desmoronar. "Como você pôde fazer isso?" Ricardo perguntou, a voz trêmula. "Você nos abandonou." Jonas apenas riu, mas o olhar sombrio dele fez o coração de Ricardo gelar. "Eu fiz o que precisava ser feito. O que mais você acha que sua família esconde?" O caos se intensificou. Os policiais estavam em choque. Muitos hesitavam. Luísa ficou pálida, enquanto tudo parecia desmoronar. E então, como um tiro no escuro, apareceu um novo personagem saindo da van. Uma mulher com um olhar decidido. Ricardo a reconheceu imediatamente. Era Isabela, sua antiga namorada. Os sentimentos de amor e traição explodiram dentro dele. "Não! O que você está fazendo aqui?" Ricardo exclamou. "Eu sou parte disso agora", ela gritou, com um olhar ardente. "Vocês precisam entender que a verdade não é só sobre vocês. Há vidas em jogo. O que vocês acharam que iam resolver está apenas começando."
As palavras dela cortaram o ar como se fossem facas. O que ela sabia? Por que estava envolvida? A ansiedade tomou conta de Ricardo. Ele sentiu um nó na garganta. Os aliados se tornavam inimigos. As verdades eram cada vez mais sombrias, e a sensação de traição reverberava em seu interior. O ambiente estava carregado de tensão. Enquanto um novo estrondo se ouvia, mais disparos. A vida estava prestes a desmoronar de vez. Ricardo percebeu que não apenas sua família estava em jogo. O futuro do que acreditava ser seguro e verdadeiro estava desmoronando em sua frente. E quando a poeira começou a assentar, uma nova pergunta irrompeu na sua mente. Quem realmente era a Isabela que ele conhecia? A linha entre amigos e inimigos estava mais turva do que nunca. O que mais ela escondia? O que mais estava a caminho? O futuro parecia uma névoa impenetrável, e Ricardo se sentia preso no olho do furacão, esperando o próximo golpe. Ricardo e Luiz estavam paralisados. Aproximava. Os policiais, nervosos, mantinham as armas em punho, prontos para qualquer movimento. Em meio àquela confusão, o coração de Ricardo batia acelerado, enquanto tentava entender a cena diante dele. "Vamos acabar com isso agora!" ele gritou. Mas sua voz mal havia ecoado quando a porta da van se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada saltou, posicionando-se entre os policiais e os irmãos. Ricardo ficou em choque. Era Daniel, um amigo da juventude, alguém que ele pensava ter se perdido em meio a toda a confusão familiar. O olhar de Daniel estava fixo nos policiais, irradiando uma coragem incomum. "Saiam do meu caminho!" gritou Daniel, sua voz intensa. Os policiais hesitaram. "Você não sabe em quem está metendo a mão." Um deles retrucou. Mas a frieza no olhar de Daniel fez o policial hesitar. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" perguntou Ricardo, agora mais confuso do que nunca. A amizade que tinham estava envolta em memórias nebulosas. Daniel sorriu de um jeito inquietante. "Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas." Então, a próxima pessoa a sair da van fez o coração de Ricardo parar. Era Lúcia, sua mãe. Ele não a via há anos. Pensava que estivesse longe de férias. Mas ali estava ela, revelando verdades que ele nunca imaginou. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo." Lúcia gritou com desespero. "A verdade não é o que parece. O segredo da nossa fortuna é muito mais próximo do que imaginam." Um silêncio pesado caiu sobre a rua. Os policiais trocaram olhares confusos. "O que você quer dizer?" Ricardo perguntou, desesperado por respostas. Luísa estava em choque, a palidez dominando seu rosto. "Tudo o que conhecem é uma farsa", continuou Lúcia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Daniel sempre teve a chave para a verdade e decidiu agir. O que temos é fruto de um crime, mas o presente é ainda mais sombrio. Eles estão vindo buscar o que é deles, e precisamos nos unir." Antes que o pânico se dissipasse, Gustavo, um antigo parceiro, apareceu atrás de Lúcia. Ele nunca teve um papel claro na vida de Ricardo, e tudo apenas se tornava mais confuso. "É hora de você saber a verdade, Ricardo", disse ele, a voz baixa e cortante. "Sua mãe não está aqui por acaso. Há muito tempo fizemos um pacto, e as consequências desse pacto estão por vir." As palavras caíram como uma bomba. "Do que você está falando?" Ricardo indagou, sentindo o coração acelerar. Então, antes que Gustavo pudesse explicar, um estampido ecoou. Um tiro! O som cortou a noite como uma faca. Luísa gritou. Tudo ficou em câmera lenta. O cabelo de Ricardo se arrepiou quando Daniel gritou. "Abaixem-se!" O ambiente parecia um filme de ação, com o som ensurdecedor ressoando pela rua. Então, entre a confusão, uma sombra familiar se destacou. O homem encapuzado que eles tinham notado antes finalmente se revelou. Ricardo reconheceu rapidamente o sorriso maligno. Era Jonas, seu pai. O choque o atingiu como um soco. "Não pode ser."
Sim, sou eu, Jonas disse, com um sorriso que não prometia nada de bom. Vocês não tinham ideia do que estavam enfrentando. A fortuna, a corrupção. Tudo isso é parte do meu plano. As palavras dele ecoaram, fazendo com que tudo ao redor parecesse desmoronar. Como você pôde fazer isso? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Você nos abandonou. Jonas apenas riu, mas o olhar sombrio dele fez o coração de Ricardo gelar. Eu fiz o que precisava ser feito. O que mais você acha que sua família esconde? Mais uma vez o pânico começou a crescer. À medida que ele falava, um novo ruído atingiu seus ouvidos. Um som pesado e vibrante vindo da direção da van. Todos se viraram para ver o que era. A porta traseira se abriu novamente e uma luz branca ofuscante iluminou a noite. Ricardo levou a mão aos olhos, tentando ver enquanto uma figura enorme se destacava, parada como uma montanha. E quando a visão clareou, seus olhos se arregalaram. É você, ele sussurrou, sua mente em colapso. Era Raíssa, sua antiga namorada, que ele acreditava estar morta em um acidente tragicamente horrível anos atrás, quando tudo começou. Ela estava bem ali, viva, e sua expressão estava carregada de um rancor silencioso. Surpreso, Ricardo, vocês têm tanta coragem de vir até aqui, respeitosos com a máfia, enquanto eu fui deixada para morrer? O quê? O estômago de Ricardo virou, lábios secos, uma sensação de gelo nas veias. Mas isso não é possível. Ele estava caindo de joelhos, o chão sob ele parecia se desfazer. Os olhos de Raíssa brilharam em um misto de vingança e dor. Você não sabe de nada, ela sussurrou, mirando diretamente no coração dele. Esse jogo se joga há muito tempo, e você nunca soube. Eu fiz acordos, eu fiz sacrifícios. Você acha que sua família é a única que tem segredos? O impacto da revelação deixou todos em estado de choque. A atmosfera estava carregada. Imediatamente. Os policiais reagiram, armas em punho, mas ninguém se atrevia a disparar. A tensão era insuportável. Amigos se tornaram alvos, e a traição pairava no ar como uma nuvem negra. Ricardo não conseguia mover-se, sentia que o chão sumia aos poucos sob seus pés. O que mais estava escondido? O que mais estavam omitindo? A história que ele conhecia se despedaçava em 1000 pedaços diante de seus olhos. E diante do olhar furioso de Raíssa e o sorriso traiçoeiro de Jonas, a única certeza que estava era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A batalha entre os protagonistas e suas sombras finalmente chegava ao clímax. Ana, com o coração disparado, olhava nos olhos de Lucas. Havia medo ali, mas uma chama de determinação queimava mais forte. Hoje é o dia, disse ela, a voz tremendo. Não podemos deixar que eles vençam. Lucas assentiu, sentindo a pressão no peito. Eles haviam enfrentado tantas dificuldades juntos, mas agora, naquele momento decisivo, tudo parecia pesar. No horizonte, sombras se moviam, um eco do que tinham lutado para evitar. O plano que traçaram estava prestes a ser colocado em ação. Do outro lado, veteranos e novos aliados se preparavam. A tensão era palpável, o ar denso como um cobertor de ansiedade. Roberto, líder da resistência, gritou instruções, sua voz cortando o barulho como um facão em meio à vegetação. Pedro e Sofia, ao lado dele, mostravam-se firmes. Cada um tinha algo a perder, e o tempo estava se esgotando. A primeira explosão iluminou a noite, uma onda de calor varrendo a área. Ana se encolheu, mas a adrenalina a empurrou para frente. Era agora ou nunca. Juntos eles avançaram, prontos para enfrentar os desafios que viriam, com as lembranças das pessoas que amavam impulsionando cada passo. Vamos! Gritou Lucas, puxando-a para a linha de frente. No meio da luta, cada golpe ressoava como um eco de suas esperanças e medos.
Ana sentiu o nó na garganta, a dor de ver amigos caírem ao seu redor. Mas havia também um brilho de esperança, enquanto eles se uniam, lutando não só por suas vidas, mas por um futuro melhor. E quando tudo parecia perdido, uma luz surgiu. Um sinal de ajuda que eles nunca esperaram. Era a comunidade, as pessoas que haviam sido tocadas por suas histórias. Elas estavam ali, lutando ao lado deles, enfrentando o mesmo medo. O grito de Ana ecoou, se misturando ao som das pessoas se unindo. A urgência de criar um novo amanhecer. Com a última investida, as sombras que os assombravam finalmente se dissiparam. Uma onda de alívio se espalhou. Todos os que estavam de pé se abraçaram, lágrimas e sorrisos se misturando. Olhares cansados, mas cheios de vida, e um futuro novo. Lá no fundo, Ana e Lucas se encararam. O que viriam a seguir ainda era incerto. Poderiam reconstruir? O que fariam agora que a batalha tinha terminado? Antes que pudessem responder, o céu se iluminou novamente. Um novo dia começava, um sinal claro de que tudo estava prestes a mudar. E por um momento, tudo ficou em silêncio, mas as perguntas pairavam no ar. O que realmente viria após essa vitória? Seriam capazes de lidar com as consequências? Os medos e sonhos continuavam, e a verdade era que a jornada estava apenas começando. Agora, depois dessa aventura intensa e cheia de emoção, eu preciso pedir para você: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar esta experiência. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada.